E aí pessoal, tudo bem? Chegamos no quarto episódio de Agatha Desde Sempre, e desde sempre ela tava de vilã, agora ela começa o episódio com ela toda saidinha, toda soltinha, né? Eu até achei que tinha algum feitiço nela lá, né? Que ela não lembrava o nome da mulher, mas é porque não lembrava, porque não se importava mesmo, pra mostrar a discrepância que existe entre a personagem no início do episódio para o fim do episódio. No início do episódio, ela não se importa com a senhora Hash, que aprendeu o nome dela depois que morreu, mas ao fim do episódio, ela tá muito preocupada com o relacionamento dela com a Rio e também preocupada com o relacionamento dela com o Wicano, que aqui nesse canal eu chamo ele de Wicano, mesmo sabendo que na série ele ainda não foi chamado de Wicano, mas bola pra frente. E esse episódio foi a vez da prova de fogo delas, mas sinceramente, como eu gosto de falar um pouco assim do geral do episódio aqui no começo do vídeo, eu achei que esse episódio manteve o nível do outro, mas eu preferi este. Não pela prova que elas tiveram lá, que pra mim ficou muito parecido, né? E embora eu não veja graça no negócio, já tem que cantar a música pra poder desfazer o feitiço, eu não curto muito não. Mas ainda assim, a parte que é voltada pro filho da Agatha é o que todo mundo quer saber. Porque todo mundo sabe que ele menino é Wicano, como que ele vai virar Wicano e que ele é filho, ou talvez seja filho da Wanda Maximoff. E aí, a gente fica aquele negócio assim, tipo quando você vai ver o Titanic, você fica assim, vai afundar, e agora? É agora que vai afundar, é agora que vai afundar. E assim, a gente tá assim com o filho, a gente sabe que o menino é Wicano, mas a série não fala que é Wicano, e a gente fica, e agora que vai ser Wicano? Vai ser agora? Mas mesmo a Agatha saindo aí de vilã, indo pra mais mocinha nesse episódio, assim a gente tem um mistério dela, que será que ela passou mesmo nesse caminho das bruxas? Tem algumas coisas que ela fala assim que parece que ela nunca passou, tá fingindo que passou, ou que passou uma vez, mas vai passar de novo, está passando de novo para outro propósito que eu vou falar aqui mais na frente. Porque o episódio só fica bom mesmo quando começa a falar do filho dela, né? E eu vou tirar esse elefante da sala. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, né? Deixa seu like, comenta aqui o que você achou desse episódio, o que você está achando dessa série, se ela, né, nem que ela seja boa ou ruim, mas se ela está satisfazendo as suas expectativas, se era isso mesmo que você esperava dessa série da Agatha. Eu tô dentro da expectativa que eu queria mesmo, é aquilo mesmo, a série tá me entregando o que eu esperava da série mesmo, então tá bom. E como eu disse aqui, a série fica boa mesmo quando começa a falar do filho da Agatha, e dentro do filho da Agatha a gente tem várias coisas pra poder mencionar aqui. Uma delas é a cicatriz da Rio, que ela fala assim, ah, todo mundo tem cicatriz, tal, não sei o quê. A minha cicatriz não é uma cicatriz física, é uma pessoa, algo que eu tive que fazer contra a minha vontade que machucou alguém. Na hora que ela fala isso, a cicatriz sendo a pessoa, eu falei assim, pá, é a Agatha. Todo mundo falou isso. Até você que está assistindo deve ter pensado isso. Mas será que essa cicatriz é a Agatha? Não pela Agatha em si, pelo que ela fez com a Agatha, mas será que a cicatriz dela é o filho da Agatha? Será que ela teve que fazer alguma coisa com esse filho da Agatha que feriu a Agatha e ela teve que, como ela diz, né, ela teve que fazer porque ela tinha que fazer, porque era a função dela fazer? Essa Rio, né, tá muito parecida com a Senhora Morte e, aliás, vazaram algumas coisas que é o que tudo indica, ela é a Morte mesmo, né? Mesmo porque, não sei se você lembra, lá no primeiro episódio, ela já tava doida pra poder matar a Agatha Harkness mesmo, então assim, eu já tava desconfiado disso, mas agora eu tô assistindo a série, vendo ela como a Morte, e aí as coisas fazem muito sentido, e a gente vai falando disso aqui. E como o que não falta são mistérios sobre esse filho da Agatha, será que não houve essa troca de filho pelo Darkhold? Porque se ela pegou o filho e trocou pelo Darkhold, o filho foi pra, sei lá, Mephisto, foi pra alguém, e ela ficou com o Darkhold e pegou os poderes ali do Darkhold. Eu tô falando da Agatha Harkness. Mas será que essa tristeza que ela tem não é do Darkhold, mas é que a Rio tomou o filho dela, matou o filho dela, já que ela falou que tinha que fazer aquilo, que a função da morte é matar mesmo, se ela já matou. Ou seja, a Agatha não trocou o filho, mas a Agatha perdeu o filho para Rio. Aí seria diferente, e naquela cena anterior que ela vê o filho no berço, na verdade, perdão, o Darkhold no berço, é que ela não tem mais o filho, mas tem o Darkhold como se fosse o filho dela. Então não teria havido, só a teoria, não teria havido essa troca. Na verdade, ela perdeu o filho para Rio mesmo. E se foi isso que aconteceu, que a Agatha não tenha trocado o filho, quer dizer, o filho tá vivo por aí, mas ela pegou o Darkhold e o filho tá por aí. Mas não foi isso que aconteceu. Ela perdeu o filho e a Rio teve que pegar o filho dela, no caso a Agatha sabe que a Rio fez isso, mas a Rio não tinha o que fazer, a saída dela, ela tinha que pegar o filho mesmo. Portanto, se esse filho da Agatha simplesmente morreu, será que ela não está indo no caminho das bruxas simplesmente para pegar o Darkhold para fazer esse filho voltar, para dar um jeito de conseguir ressuscitar o filho dela? E essa seria a grande missão da Agatha, reviver o filho dela. E isso, se isso acontecesse, seria um link interessante com WandaVision, porque tem uma hora lá que o cachorrinho Spark morre, né? Que ela fala que matou o filho, ela fala que matou o cachorrinho, mas ela tá com o cachorrinho no colo, e aí ela fala assim, Wanda, você pode reviver o cachorrinho? E o Billy fala assim, mãe, você pode consertar tudo.
dando margem para que quem tem os poderes do Darkhold ou chega no poder máximo de magia, né, consiga reviver alguém que já viveu, no caso ali o cachorrinho, mas nesse caso aqui dando brecha para que a Agatha, se a Wanda consegue fazer isso, será que a Agatha não conseguiria? E aí, essa seria a luta da Agatha mesmo. E além de ser mencionado em WandaVision, claro, né, tem a jornada da Wanda lá no filme do Doutor Estranho, que tudo que ela fez foi tentar reviver o filho dela lá. Será que a Agatha não vai ter uma jornada dessa de tentar reviver o filho dela que ela perdeu? Ou se, tudo bem, o Billy não é filho dela, beleza, mas ela pode chegar no fim, às vezes não consegue reviver, mas pelo menos ver ele, né? Tem um poder lá que consegue ver o filho para poder despedir do filho, alguma coisa desse tipo também seria interessante para a jornada da personagem. Mas uma coisa é certa, esse menino aí é o Wiccan e é o Billy. Agora, a Marvel tá fazendo uma ginástica mental para fazer esse menino crescer de uma hora para outra e já ser o Billy, né? Porque tu vai ser nos quadrinhos também, não tem filho, mas pega o caco da alma, uma parte, né? Um fragmento da alma do Mephisto com um menino que voltou, que veio, não sei o que. É a mesma coisa na série, né? Quer dizer, pode ser o filho da Agatha que renasceu de outra forma com a alma do filho da Wanda que veio de outro universo, né? Que ela recriou, enfim, uma salada só para poder criarem um Wiccan para os novos Vingadores. Mas agora vamos voltar um pouquinho na história para poder falar da trama geral do episódio, né? Que tá um A5 lá na trina Caminho das Bruxas, perdeu uma que morreu, que não era para ter morrido, mas enfim, agora tem 4, tem que chamar uma outra bruxa, e aí vai expectum patronum pra cá, pra lá, e fala em latim, volta e sai debaixo da terra a Rio Vidal, que é a bruxa verde. Ela fala que não é uma bruxa verde, que ela é a bruxa verde, dando a entender que a função bruxa verde ela é permanente, assim como a morte é. A morte não muda, a morte continua morte, sempre morre. A morte não fica trocando de cargo cada hora é uma morte, não. A morte é morte desde sempre e tá aí. E a outra coisa é que na hora que ela sobe ali no poder do chão, ela sai do chão de uma forma muito parecida com que a Wanda também saiu do chão no filme do Multiverso da Loucura. Portanto, será que ela também tem magia do caos ali junto, igual a Wanda? E como eu mencionei aqui no episódio passado, já que agora elas estavam num caminho onde as folhas eram laranja e não mais azuis, é hora do desafio do fogo, e elas chegam na casa e assim como na outra casa tem uma lua, mas aquela lua é a lua crescente e as fases da lua muito ligadas ali à bruxaria, então nessa lua crescente lá é hora da fase do fogo mesmo. E eu falei, se a casa anterior, que era a fase da água, a casa foi inundada, essa casa vai pegar fogo ela inteira, mas não pega não, só fica uns pouquinhos de fogo permanente nos cantos da casa ali mesmo, mas não incendeia tudo não. E também, assim como no episódio anterior, a hora de entrarem na casa, troca a cena, troca todo mundo e elas viram hippies dos anos 70, mais ou menos como aconteceu em WandaVision também, que cada episódio tinha uma temática. Aqui acontece a mesma coisa, agora a temática hippie, fica todo mundo com aquelas roupas dos anos 70. Eu me senti assistindo aquele musical Hair dos anos 70, antigão. E pra quem é velho aí vai saber o que eu tô falando. E quando eu falo que eu me senti vendo um clipe antigo, eu não tô falando só das roupas não, mas até as jogadas de câmeras. Tem horas que a câmera dá aquele zoom assim no personagem, típico dos clipes dos anos 70, eu achei isso legal. E ela se une ali e descobre, tem que cantar a música que era da mãe da Alice Wu, tal, porque aquela música é que ela conjurava com todos os fãs ali, para poder ficar permanentemente protegendo a filha dela. A ideia eu achei interessante, mas ficar cantando de novo já, tem um musical no primeiro, né? E aí tem musical de novo, aí tá bom, tá. Beleza, e durante a música vai acontecendo, e aí vem aquele demônio lá que fere elas e tal, beleza? Aquilo ali, acho que é mais pra dar uma ação no episódio mesmo, porque cantar música que demora um tempo. Dizem que essa série ficou barata e ficou mesmo, que é só dentro da sala ali mesmo, e pega fogo por ali mesmo e não acontece nada além disso. Mas como o foco da série pra mim tá no Wiccan mesmo, ele fica gravemente ferido, e assim como no primeiro teste lá saiu uma super ferida que era a senhorita Hart que morreu, agora é o Wiccan, mas não vão deixar o Wiccan morrer, óbvio, mas de qualquer forma, se cada teste morre né, é a vez dele, e consegue a mulher lá, a Jennifer, consegue fazer um feitiço lá, uma poção, perdão, que sara ele muito bem. Mas essa parte é a parte interessante, como eu falei aqui da Rio sendo a morte, ela não participa ali do salvamento dele, ela fica assim, na expectativa, né? Ela fala durante, quando as duas estão dentro do estúdio lá, ela fala que, você mata, tá, pra você pegar os poderes, e eu pego os corpos, né? E já esfregando as mãos assim, né? E aí, na hora que o Wiccan tá lá doente, quase morrendo, ela já tá na expectativa da morte dele, tá, beleza? Mas aí quando salva, é muito legal que ela faz, droga, né? Perdi, não salvaram o menino. Ela tava doida pro menino morrer. Essa foi pra mim a melhor cena do episódio, né? Que aí quando você já sabe que ela é a morte mesmo, você fala assim, pá, a morte ficou chateada e o cara não morreu. Lembrei muito da morte do filme Bill e Ted. Esse assim não é pra tão velho não. Se você não é tão velho, você lembra da função da morte no filme Bill e Ted.
E pra terminar, assim como na festa de 15 anos, as duas vão lá pro cantinho, lá no escurinho, lá atrás do mato, pra poder se agarrar. São interrompidas, mas por fim, ó, a frase principal lá nem é o beijo das duas lá, que não aconteceu, que também não faz falta nenhuma na série, mas é a questão que ela fala assim, não, pode esquecer, Agatha, que o filho não é seu, e também dentro dessa trama do filho lá, tem o sigilo do filho, que a Agatha fala assim, olha, você tem esse sigilo aí na boca que você não pode falar, até a bruxa que colocou esse feitiço em você também pode não saber. Ou seja, a Agatha mesmo pode ter colocado esse feitiço e ela mesma não saber que ela colocou o feitiço. Quem sabe ela no passado estivesse protegendo ela mesma. Ela fala assim, eu vou colocar o sigilo na boca desse menino para que nem eu saiba o que eu fiz com ele, né? Caso seja filho dela indiretamente, que às vezes diretamente pelo jeito não é, já que a Rio falou que não é. Mas que seja filho dela de forma indireta ou de alguma forma assim, ou seja, a Agatha se protegendo, a Agatha ela própria fez o feitiço, colocou o sigilo na boca do menino lá, para que ela mesma no futuro não soubesse o que ela fez, né? Para que ela não ficasse culpada do que ela fez. Seria interessante também, ao invés de simplesmente outra bruxa ter colocado. Outra bruxa também pode ser, quem sabe, alguma das 4 que sobraram do grupo lá, da convenção dessas bruxas que estão no caminho das bruxas, quem sabe uma das 4 colocou o sigilo na boca dele, mas também, se for uma das 4, talvez nem aqui colocou, se lembra do que aconteceu. Mas comenta aqui o que você achou do episódio. Tá gostando da série? Tá curtindo as bruxarias pra lá, bruxaria pra cá? Teve referências interessantes, esse episódio foi bom, mas pelo foco do Wicano mesmo, porque na parte de música ali, vamos bola pra frente. Um grande abraço e até mais.